Bíblia comigo no livro de... Que livro que nós vamos falar hoje? 1 Samuel. Capítulo 22. Porque hoje você só vai sair daqui depois que eu falar tudo que eu tenho para falar. Não tem vento, não tem chuva, não tem nada. Glória a Deus. Vamos ler o finalzinho do 21, 1 Samuel 21, verso 10, e assim em seguida. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos prostígios das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem verdes que esse homem está louco, por que me trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos, para que me trouxeste este, para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra, e nós essa noite estamos mais uma vez reunidos para ouvi-la. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações essa noite de forma poderosa. Toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória, para a glória, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor, a Ele a honra, a glória, o louvor para sempre. Glória a Deus. Vou pedir perdão aos irmãos, eu estou chupando o remédio da minha garganta, tá? Para eu conseguir terminar a pregação. Então não se escandalize em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 21 fala de um momento muito difícil da vida do rei Davi. Davi estava passando por o maior tempo de provação e perseguição da sua história. A Bíblia fala para nós que foram quase 10 anos de perseguição. Davi, um homem que acabava de estar vivendo o início, a construção de uma história poderosa em Deus. Ele tinha recebido um chamamento específico para o governo de uma nação. O profeta tinha derramado óleo sobre a sua cabeça, determinante na unção do reinado sobre a vida de Davi. E ele começa a sua caminhada. Tem a primeira grande e poderosa experiência de estar à frente de uma guerra que afrontou o exército de Israel. Todos os seus comandantes e membros daquele exército tremeram quando enxergaram nos filisteus. E em Golias, o seu principal rival, ninguém se pronunciou, ninguém desejou guerrear aquela guerra. A Bíblia fala que foram muitos dias de afronta. O exército filisteu afrontando Israel, debochando de Israel. O que você não sabe é que Deus havia ungido Saul para ser ministro de guerra. Deus tinha ungido Saul para ser um comandante poderoso do exército, mas ele se acovarda atrás do status de liderança, de ser rei.
liderado e escolhido pelo povo, ele se acovarda. Ele diz: agora eu sou rei, eu não sou mais o comandante do exército. E durante todo o tempo de aflição e de afronta, não apareceu ninguém que defendesse o nome de Israel. De repente aparece um menino franzino, ruivinho, cheio de sarda, e chega e diz: o que está acontecendo aqui? Por que vocês estão sitiados nesse lugar? A Bíblia fala uma região, o Vale de Elá. E aí Davi chega e diz: nós estamos sendo afrontados. O exército filisteu está aí, e promovendo a guerra. E colocou um dos seus soldados, maiores soldados, para vir guerrear e pelejar contra nós. E aí Davi diz: eu vou. E fica todo mundo olhando para ele, como quem olha para um frango atropelado. Tem problemas esse rapaz. Você tem ideia do que você está dizendo? É o maior soldado filisteu. Ele é enorme, cheio de atribuições e força e poder. Quem é você, Davi? E aí ele diz: você não sabe da minha história. Eu já matei urso, já matei leão. Mas as experiências do Davi não fizeram diferença para aqueles homens de guerra. Eles estavam acostumados a lidar com guerra de verdade. E eles menosprezaram as ações de Davi. Até que Davi insiste tanto e diz: eu vou. Ninguém vai, eu vou. E eles levam Davi ao rei Saul. Você conhece a história. E quando ele chega diante do rei Saul, ele diz para o rei: eu vou, ninguém vai afrontar o Deus de Israel desse jeito. Eu não vou deixar ninguém sujar o nome de Israel. E aí o rei Saul olha para ele e diz: você tem certeza disso? É para sua conta e risco? Então dá a minha armadura para ele. E aí Davi veste aquela armadura não cabe nele, fica enorme. Ele diz: não, eu não quero isso. Eu quero usar o que eu tenho e ser o que eu sou. Davi vai ao Vale de Elá, o lugar do confronto. Você lembra da história? Ele se abaixa, pega 5 pedrinhas dentro do riacho, pedras lisas dentro do riacho, e com a funda, debaixo da autoridade, da unção do Espírito do Senhor, derruba aquele gigante. Foi uma cena inusitada, grandiosa, poderosa. As pessoas ficaram em surto. Depois que Golias cai para frente, porque ele não cai para trás, ele cai com a cara no chão, com a fronte no chão. O Davi se aproxima dele, toma a espada do Golias e corta a cabeça dele. Então você imagina um menino franzino, pequeno, sem experiência de guerra grandiosa entre nações, segurando a cabeça do gigante e mostrando para todo Israel que a diferença não é ter capacidade ou habilitação, é ter unção. O que faz um homem chegar ao estatuto que Deus o escolheu ou designou não são as qualificações, mas é a unção. Unção é uma habilidade espiritual, uma capacitação espiritual que só Deus dá, que ninguém tem. Por mais que você estude, por mais que você trabalhe, por mais que Davi aprendesse a obra da guerra, jamais, como um bom soldado, ele conseguiria ter o feito que ele teve, porque ele não estava debaixo de capacitação humana, ele estava debaixo de unção. E deixa eu dizer uma coisa para você: o que o homem mais inveja na vida do outro é a unção que ele carrega. Quando Davi vence a guerra, todo mundo começa a olhar para o Davi de uma forma diferente. Todo mundo começa a observar Davi de uma forma especial por conta dessa vitória. A família de Davi, sua casa, não paga mais impostos. Ele se torna um homem nobre porque ele recebe a filha de Saul em casamento. Ele passa a ser reconhecido. As pessoas passam a cantar pelas praças o nome dele. Ele nunca mais se torna a mesma pessoa. O problema é que aquele Davi franzino e pequeno, que por diversas vezes foi ao palácio real,
tocar uma harpa pequena para expulsar os demônios de Saul, hoje, agora, era visto como alguém que destruiu o maior inimigo de Israel. Como alguém que tinha habilidades especiais debaixo da cobertura e da destra de Deus. O que gerou dentro de Saul? Inveja. O que gerou dentro de Saul? Ciúmes. Porque com toda a habilidade que Saul tivesse, com toda a experiência que Saul tivesse, ele não era o Davi. E ele nunca seria o Davi. Entenda de uma vez por todas nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Seja quem Deus quer que você seja. Toda vez que você tentar ser alguém que Deus não chamou você para ser, você vai viver dentro de ciúmes, de perseguição e de dolo. E Davi então começa um momento muito difícil da vida dele. Porque apesar de ter vencido aquela guerra, apesar de ter sido ungido pelo profeta como para ser rei de Israel, apesar de ser reconhecido, a sua fama correu aos 4 cantos, ele agora precisava passar quase 10 anos da sua vida fugindo do ciúme, fugindo da inveja do Saul, porque o ódio era tanto, que o ódio não era só em manifestar e buscar a morte de Davi, todo mundo que ajudava Davi morria. Ele matou mais de 80 pessoas, porque acolheram Davi, mortos à espada. De debaixo de destruição, muita gente morreu por causa de Davi. Entenda o nome de Jesus. Esse tipo de frustração gera um abismo após o outro. Quanto mais envenenado a pessoa tiver em ciúme e contenda, quanto mais envenenado, ele vai perseguir, ele vai buscar respostas que saciem a sua alma, e isso é um buraco sem fundo, não vai parar nunca. Era assim com Saul, e era determinante, ele tinha um exército a favor dele, todos os lugares que Davi se escondia, Saul descobriu onde ele estava. E aí a Bíblia conta para nós, capítulo 21, ele fugindo dessa perseguição toda, ele fugindo do ódio do Saul, ele vai parar diante do rei de Gate. Olha aí o versículo 10. Ele para diante de Aquis, o rei de Gate. E a Bíblia diz: os servos de Aquis lhe disseram: esse não é Davi, o rei da sua terra? Não é esse que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Eles reconhecem Davi pela fama de Davi. E ali Davi poderia ser exterminado e morto, não mais por Saul, mas por esse rei. E quando Davi se encontra naquela situação, Davi só tem uma alternativa, que é a que ele escolhe fazer. Ele se faz de louco. Ele diz: ele já sabe quem eu sou, já me reconheceram. Se eu demonstrar para eles que eu estou buscando qualquer outra coisa, eu posso ser uma ameaça para eles. Eles sabem que Golias morreu. Eles sabem que o maior exército, os filisteus, foram envergonhados por conta da atitude de Davi. E o que Davi faz? Ele é comigo aí. Versículo 13. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, engravatava nos protídeos das portas e deixava correr saliva pela... Ele agarrava as coisas e ficava babando. E eles olharam. Tá bom, Jorge, tá bom, já foi. Eles olharam e disseram: uai, esse é o Davi que venceu o gigante? Esse homem está completamente louco. Olha o comportamento dele. E o rei fica indignado e começa a dizer: por que vocês trouxeram esse homem diante de mim? Por que vocês trouxeram esse homem até mim? Eu não preciso de mais loucos. Eu não vou abrigar esse homem na minha casa. Pelo amor de Deus, deixa esse homem ir embora. E eles liberam Davi. E Davi foge da presença do rei como louco, como taxado de louco. E aí acompanha comigo o versículo 1 do capítulo 22. Davi retirou-se dali
e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com. Então ele sai dessa experiência com o rei de Aquis, o rei de Gate, e vai em direção a uma caverna. Eu expliquei no domingo qual que é a grande diferença de gruta para caverna. A gruta tem entrada, mas não tem saída. A caverna tem entrada e tem saída. E as cavernas de Israel tinham múltiplas saídas. Você entrava pela entrada principal e ela tinha diversas bifurcações. Então, era muito difícil encontrar alguém dentro de cavernas, por conta das inúmeras saídas que ela poderia ter, da possibilidade de fuga que continha nela. E a caverna era um lugar que algumas pessoas específicas tinham a oportunidade de estar. A Bíblia relata para nós que a caverna era lugar de se refugiar. Quando os peregrinos estavam em caminhada, de uma cidade para outra, eles se continham e se escondiam dentro de cavernas para fugir de ladrões, de salteadores. Por muitas vezes eram em cavernas que os leprosos se escondiam. Por quê? Porque eles não podiam conviver em sociedade, não podiam estar com pessoas. Então, eles se reuniam e passavam a habitar e morar em cavernas. Mas existiam aqueles também que iam para a caverna para se proteger, para se refugiar, principalmente de animais. Essa região da caverna de Adulão é uma região desértica, onde tem animais ferozes. Então muitos se refugiavam em cavernas, principalmente à noite, para não serem comidos por leões, por animais ferozes. Você está aí? Então a caverna não era um lugar que pessoas sãs, saudáveis, ou que estavam de bem com a vida, decidiriam passar dias. Era um lugar de refúgio. A palavra Adulão em hebraico é isso. É lugar de refúgio, é esconderijo. Então, Davi sai de uma experiência onde ele tem que se passar de louco para viver. E eu não posso dizer que você diga o mesmo, mas nós pastores, por muitas vezes, temos que fazer isso. Para sobreviver. Começa a apertar e você se faz de maluco. É tudo igual a gente diz, E vida que segue. Davi passa por essa experiência, mas ele está cansado. Ele está cansado de fugir da consequência de algo que Deus promoveu. Olha para mim. Foi Deus que promoveu Davi, sim ou não? Foi Deus que ungiu Davi, sim ou não? Foi Deus que derramou sobre Davi essa capacitação especial, esse dom especial, o chamamento pela liderança. Foi Deus que deu. O problema é que Davi estava sendo perseguido até a morte por conta das obras que Deus fez na vida dele. Por conta daquilo que Deus promoveu a Davi. E amigo, não é fácil você ter que se esconder de pessoas ou fugir da morte por conta de uma obra que Deus está fazendo. Porque a primeira coisa que passa na sua cabeça, na minha cabeça, é: por que eu tenho que sofrer se foi Deus que escolheu esse caminho para mim? Por que eu tenho que passar por isso se foi Deus que me fez viver isso? Porque na nossa cabeça, Deus só nos dá coisas boas. Tudo que Deus dá é bom, e tudo que vem em consequência das coisas que Deus nos dá, automaticamente serão tão boas quanto. Só que a vida real não é assim. Pessoas são ruins, pessoas são doentes, pessoas não sabem lidar com a diferença, pessoas não conseguem olhar para você e enxergar a sua superioridade, pessoas não conseguem reconhecer a natureza de Deus em você. Isso incomoda, isso faz mal, isso traz inveja, isso traz ciúme, isso faz vontade de paralisar a sua vida. De Davi,
Podia passar um filme onde ele dizia: eu estava quietinho cuidando das ovelhas do meu pai, e em nenhum momento eu clamei a Deus para Samuel vir derramar óleo na minha cabeça. Eu não pedi a Deus para ser rei de Israel. Eu simplesmente era um bom filho. Eu simplesmente estava cumprindo as minhas obrigações. Eu não tenho culpa de estar vivendo o que eu estou vivendo. Quantos têm esse sentimento? E chegou um momento que Davi falou: cara, eu estou cansado. E ele entra na caverna. E ele entra na caverna para viver o refúgio, o lugar de descanso. Ele entra nesse lugar. E é isso que eu quero começar a pregar para você essa noite. A decisão de Davi tem sido muito diferente das minhas escolhas e das suas escolhas. Nós procuramos refúgio, nós procuramos cavernas, por medo, por insegurança. Nós procuramos cavernas na história da nossa vida, porque estamos revoltados com as coisas que estão acontecendo, não sabemos lidar com essas diferenças. Mas não foi para isso que Davi entrou naquela caverna. Olha comigo, vai lá, abre a sua Bíblia, deixa marcado Samuel, vamos ler o Salmo 142. Você achou? Diga amém. O Salmo 57 e o Salmo 142 foram os dois salmos escritos por Davi dentro da caverna de Adulão. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são maiores do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizerem este bem. Observa que ele levanta uma oração ao Senhor, onde dentro daquela caverna sozinho, porque até esse momento ele estava só, ele diz para o Senhor: a minha alma está batida, eu estou fraco, eu estou me sentindo fraco, os inimigos estão me perseguindo, mas eu sei que tu és o meu refúgio, eu sei que tu és a minha segurança, eu sei que eu posso confiar em ti. Eu sei que eu posso depender de Ti, esperar em Ti. Eu sei que eu posso confiar que alguma coisa o Senhor vai fazer. Entendeu? Deixa eu te dizer uma coisa na autoridade do nome de Jesus, diferente da gente, de mim e de você. Quando a gente está cansado e a gente entra na caverna, a gente não entra na caverna para se refugiar em Deus, porque foi o que Davi fez. A gente vai para a caverna para lamentar as nossas dores e perseguições e angústias. E na maioria das vezes não dividimos isso com Deus, mas com pessoas. Sabe por que eu estou assim, irmão? Porque você não sabe a luta que eu estou passando. Você não sabe a inveja que está sobre mim. Você não tem ideia de como eu tenho sido perseguido. Eu estou cansado, eu não faço nada. Foi Deus que fez a minha obra, mas eu estou sendo perseguida. As pessoas estão brigando contra mim. E você fala para todo mundo, menos para quem você tem que falar. Você busca socorro de todo mundo, menos de quem você tem que buscar. E Davi foi muito claro: eu estou na caverna. Adulão é refúgio, Adulão é esconderijo. Eu estou aqui, mas aprendi a me refugiar no Senhor. O lugar físico não bloqueia a minha alma de buscar aonde eu tenho que buscar.
Davi tinha entendimento que ele estava vivendo um processo. O lugar da caverna de Adulão era nas proximidades do Vale de Elá, no lugar da maior conquista da história da sua vida. Naquele lugar, milhares de pessoas aplaudiram Davi. Naquele lugar, milhares de pessoas louvaram o nome de Davi por conta daquela vitória. Agora ele estava na mesma região, no mesmo ambiente, mas sozinho. As pessoas que aplaudiram Davi não estavam mais lá. As pessoas que gritaram: Davi é o máximo, Davi tem poder, Davi é escolhido de Deus, não estavam mais lá. Davi agora estava sozinho, aprendendo a se refugiar no Senhor. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Um grande líder que vive uma vida debaixo de unção, ele sabe que as pessoas que o aplaudem não necessariamente estarão com ele nos momentos da sua tribulação. E que ele precisa ter maturidade e sabedoria para saber que o único refúgio é o Senhor. Porque os líderes fracos são aqueles que vivem de passado, que vivem contando histórias do passado. Ah, mas no passado eu arranquei a cabeça do Golias. No passado eu derrubei com uma só das 5 pedras que eu carregava na mão. Ah, você não sabe como foi a experiência de ser cantado, a experiência de estar no meio de milhares de pessoas te adorando. E hoje? Os líderes, existe uma diferença, e eu preciso deixar claro isso para você essa noite. Existe diferença daqueles que são líderes e dos que são líderes ungidos. Porque eu posso formar você em líder, é só você estudar. Mas você nunca vai ser um líder ungido se você for formado por mim. Você entendeu o que eu disse? Eu posso te formar em líder e posso te fazer um bom líder, mas você nunca será um líder ungido se você seguir os meus ensinamentos somente. Por quê? Porque para ter unção você precisa de Deus. Para ter unção você precisa ser escolhido por Deus. Para ter unção, Deus é que viu graça em você, Deus é que te escolheu, Deus é que derramou, e não tem nada que ninguém venha fazer que possa roubar isso de você. Ele estava no esconderijo, no refúgio, mas sua alma se refugiava no Senhor. E ele sabia: eu não sou um líder movido por aplausos, eu não sou um líder movido por tapinhas nas costas. O dia que eu entrar no lugar e ninguém me reconhecer, isso não muda a minha essência, isso não muda quem eu sou, porque a unção de Deus está sobre mim. Certo, na caverna, mas no refúgio certo, Deus ouve a oração. Você alcançou? Qual que é o teu problema? Você está no refúgio físico certo, mas a sua alma não. E aí você diz: mas eu falo com Deus, eu peço a Deus, mas parece que Deus não ouve a minha oração. Por quê? Porque você fala, mas não se refugia. Falar é diferente de se refugiar. Se refugiar é se esconder, é se guardar, é se preservar, é entender, amigo, que não cai um fio da sua cabeça sem autorização do Senhor. Se é tempo de ir para a caverna, refugie-se no Senhor. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer o que precisa ser feito para manifestar o poder dEle sobre a tua vida. Deixa eu
te contar um segredo. Vai lá comigo no Salmo 42. Depois nós vamos voltar para Samuel. Salmo 42. Versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Olha aqui para mim. Com certeza, por inúmeras vezes você leu esse salmo, ou você cantou essa música, entendendo que a referência comparativa da corça e da água é por alguém que tem sede. Alguém que busca saciar-se. Assim como a corça anseia pelas águas, é o que está escrito aí. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Então o entendimento é, assim como a corça está com sede, e ela vai em busca de beber a água para se saciar, assim a minha alma está buscando Deus. Mas essa não é uma verdade bíblica. O que você não sabe, que eu vou te contar hoje, é que a corça é um animal que vive no deserto. Toda a estrutura, sua estrutura é programada para viver em terras áridas e secas. A Bíblia fala muito da estrutura da corça. Suas patas finas, mas firmes, que andam em brenhas, em caminhos extremamente estreitos, onde suas patas com firmeza não caem. Quando você for a Israel, eu vou levar você para ver. Elas andam nas brenhas das rochas, numa espessura muito fininha, e não despencam lá de cima. Então a estrutura da corça é para viver debaixo dessas altas temperaturas, desse rigor todo, desse clima árido. O problema é que ela é presa fácil diante das bestas feras. A corça ela é presa fácil perto de todos os animais ferozes e vorazes que também atuam nessa região. Uma das outras regiões pelo qual o rei Davi também se escondeu, que a Bíblia fala, é em Gede. Quantos lembram da experiência que ele também dentro de uma caverna corta um pedaço do manto do Saul? Lembra da história? Mesma região, mesmo clima, mesmo território. E o que a corça faz para fugir do leão? O que a corça faz para fugir da onça? São animais que têm no focinho uma habilidade, uma capacitação de enxergar a presa metros e metros de distância, pelo cheiro. Então eles vêm pelo olfato e descobrem onde esses animais mais franzinos e menores se escondem. Então ela é presa fácil para os animais grandes. Ela é presa fácil para esses animais ferozes. O que a corça faz? Só tem um lugar que ela consegue fugir desses animais. É quando ela mergulha na água. Quando ela mergulha na água, a água encobre ela. Os animais chegam à beira, não sentem mais cheiro da presa, agora o cheiro é das águas. E eles não sabem mais por onde ela está. Então entende esse texto, vamos ler de novo o capítulo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira minha alma. Olha o que o salmista está dizendo. Olha o que o salmista está dizendo. Assim como a corça suspira em chegar na água e poder mergulhar para se refugiar daquele que o persegue, se refugiar daquele que quer tragar a sua vida, se refugiar daquele que está perseguindo para matá-lo, assim a minha alma está, Senhor. A minha alma tem suspirado por um momento onde eu vou poder mergulhar e me refugiar em Ti, onde eu vou poder estar e clamar ao Teu nome e o Senhor ouvir o meu clamor. Olha o que Ele diz. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei
e me verei perante da face do meu Deus. Ele diz: a minha alma está aflita até a morte. Eu estou angustiado, mas só tem um lugar onde eu possa me tranquilizar, o lugar onde o meu inimigo não me acha. Assim como a corça se lança nas águas para se esconder desses animais, eu preciso me lançar em Ti. E foi exatamente o que Davi fez. Enquanto Davi me persegue, eu estou aqui me refugiando em Ti. Eu estou na caverna, mas me refugiando no Senhor. É um momento onde Deus organiza a mente de Davi. É um tempo onde Deus acalma as emoções. É por isso que a Bíblia diz que a paz tem que ser o meu árbitro, e o teu árbitro. Não tome decisão quando você está de sangue quente, aborrecido, perseguido. Você vai falar bobagem, você vai tomar decisões erradas. Você tem que estar em paz, debaixo da paz que excede a todo entendimento. E Deus disse para Davi: você está na caverna, Davi, mas eu sou o teu refúgio. Sou eu que organizo as tuas ideias. Sou eu que acalmo a tua alma. Porque tudo aquilo que eu disse que faria sobre a tua vida, Davi, eu vou fazer. Porque você será rei de Israel. E quando Davi está lá, achando que ele está sozinho, naquela caverna, se refugiando no Senhor, deixando as suas dores no Senhor, Deus começa a trabalhar. Deus começa a mover. Lê comigo, volta lá para 1 Samuel capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram ali para ter com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vou parecer simpática. Me julgue, se assim você desejar. Mas no momento da guerra com Golias, a família de Davi foi a primeira a desacreditar nele. A família foi a primeira a dizer, o irmão foi o primeiro a dizer: você está maluco, o que você está fazendo aqui? Isso não é ambiente para você. Isso aqui é ambiente para homem, Davi. Isso é ambiente para gente experiente, gente de talento. O que você está fazendo aqui? Você é o queridinho do papai, mas é um cuidador de ovelhas. Eles não criam em Davi. Eles não viam em Davi alguma expectativa ou um precedente diferenciado. Mas quando Davi está refugiado na caverna, onde ele já tinha passado pela experiência de vencer Golias, onde toda a sua casa estava isenta de impostos, onde ele agora se tornava alguém real por poder ter direito de ter a mão da filha de Saul em casamento, quando eles descobrem que Davi está na caverna, a família vai toda lá. Posso falar? Eu não vou dizer se por amor ou não, mas a verdade é, na caverna, refugiado, aquele Davi não era o mesmo que eles conheciam. Aquele Davi que estava naquela caverna já tinha mostrado para eles a que veio e para que veio. Quando eles entram na caverna e vão em busca do Davi, eles sabem que não é mais um menino, é um homem que teve autoridade para vencer o que nenhum homem na história de Israel fez. E eles, como casa, sabiam da promessa que Deus tinha para ele, porque eles estavam todos reunidos. Você lembra dessa história? Quando Samuel chegou lá para derramar o azeite na cabeça de Davi, ninguém se assenta à mesa até o menor chegar. Estava todo mundo lá. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer, amigo, que por muitas vezes o caos instaurado por conta da perseguição, da indignação na sua vida, tem trazido desmotivação, você tem ficado abatido, frio, você tem se afastado do propósito, você diz: eu não quero viver isso, porque isso é um sonho de Deus, não o meu.
Você começa a fugir daquilo que Deus tem, daquilo que Deus falou. O problema é que quando você age debaixo de maturidade, como Davi fez, onde ele se refugia, onde ele vai para o esconderijo, mas se refugia em Deus, Deus começa a fazer com que toda a casa de Davi enxergue o que ela nunca enxergou. Querendo ou não, ele é escolhido. Aceitando nós ou não, ele é ungido de Deus. Entendendo a razão de Deus ou não, foi ele que Deus derramou a unção. E nós precisamos estar aonde ele estiver. Deixa eu começar a pregar para você essa noite na autoridade do nome de Jesus. Ninguém anda com fracassado. Ninguém quer andar ao lado de gente que só reclama, que só murmura, que só conta derrota, ou então só fica contando histórias e glórias do passado, mas hoje vive uma vida vazia, sem fundamento, sem experiência. Pessoas gostam de andar com gente que está derramada de um propósito de Deus, que está vivendo o cumprimento da unção de Deus, e por mais que eles não acreditem, eles saibam, se Deus fez, Deus vai continuar a obra. Deus não foi diferente com a família de Davi. Não era mais o mesmo menino. Toda a sua casa vai para lá. Se encontra com Davi naquele lugar. Acompanha lendo a Bíblia comigo. Continua lendo. Versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Diga, em aperto. Todo homem endividado, diga, endividado. Todos os amargurados de espírito, diga, amargurados. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400. A família descobriu. Homens começaram a descobrir. Davi está na caverna, lá nas proximidades do Vale de Elá. E homens começaram a ir para lá. Que tipo e espécie de homens? Homens que estavam vivendo situações parecidas com Davi. Homens que estavam sendo, a Bíblia diz para nós, todos os homens que se achavam em aperto. Quando eu falo, que eu pergunto para você, como é que você está? E você diz para mim, eu estou apertado. Você pensa em quê? Você pensa em quê? Em dinheiro, né? Porque a nossa cabeça pensa assim. Mas esse termo não significa sem dinheiro. Significa passando perseguição. A mesmo quadro que Davi estava vivendo. Pessoas que estavam passando estavam sendo perseguidos. Essas pessoas procuram Davi para se refugiar onde Davi está. Por quê, pastora? Porque homens só são formados debaixo de testemunhos reais e verídicos. Toda história contada, falada, sem veracidade, um dia cai. Um dia perde as suas forças, desmorona como areia. Por quê? Porque pessoas são condicionadas a seguir o que elas veem, não apenas o que elas escutam. Por isso que não importa o testemunho que você vê, se elas não, que você fale, se elas não veem o testemunho em você, não vai valer as suas palavras. Suas palavras vão e vão. Por quê? Porque você só está falando, não está vivendo. Eles estavam sabendo que Davi estava sendo perseguido por Saul, que Saul estava perseguindo Davi. Então vamos nos juntar com alguém, porque se Deus der livramento para Davi, vai dar para nós também. O que Deus fizer na vida do Davi vai fazer conosco também. Então eu preciso estar junto e perto de pessoas que estão experimentando com Deus milagres que eu preciso. Para quê? Para minha fé aumentar, para eu poder ser participante dessa obra junto. E não foi só gente que estava vivendo perseguição. Olha o que diz a Bíblia. Todo homem endividado. Agora sim, ele fala de problemas financeiros, de dificuldades financeiras. O lugar do Davi era no palácio, porque ele tinha ganhado um grande volume de uma quantia em dinheiro por conta da vitória com Golias.
Mas ele estava sem nada. Ele estava sem dinheiro algum, fugindo de Saul. Então homens que estavam na mesma situação foram em busca de Davi, para ouvir Davi. Olha o que a Bíblia diz. E todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400. Então, os que estavam magoados, decepcionados, abatidos, entristecidos, todos esses começaram a subir e ir ao encontro da caverna onde Davi estava. Pastora, por que isso aconteceu? Porque eles sabiam de toda a experiência que Davi havia passado e agora estava vivendo por conta da perseguição. Eles sabiam que não devia estar sendo fácil para o Davi viver o que ele estava vivendo. Então eles também, recheados de suas mágoas e dores e angústias, procuram o encontro de alguém que pode dar a eles respostas. A dificuldade que eu tenho e que você tem é que a gente acha que Deus só usa a gente quando a gente está aqui em cima. Quando a casa está cheia, quando tem muita gente perto da gente. A hora que Deus mais te usa é quando Ele te prova, para você usar a sua aprovação de cura nos outros. É quando você passa pela prova, vence a prova, e a tua vitória serve de remédio para curar, serve de testemunho para dar. Quando aquelas pessoas se aglomeram naquela caverna, 400 homens, e você sabe que só conta homem, então tinha ainda mulheres e crianças. 400 homens se aglomeram naquele lugar. Eles estão em busca para ver o que Deus vai fazer na vida de Davi, para usar aquilo como cura para as suas próprias vidas. Pastora, por que a senhora escolheu esse texto? Porque eu quero dizer uma coisa para você, amigo, na autoridade do nome de Jesus. Deus está em busca de líderes ungidos, equilibrados, para fazer diferença nessa geração. Se Davi tivesse um pouco de orgulho, ele ia esnobar aqueles homens. Ele ia botar aqueles homens para correr. Eu não preciso de pobres. Eu não preciso de homens doentes emocionalmente, fracos. Eu não preciso de homens que são perseguidos. Eu preciso de valentes. Mas o líder ungido não é aquele que lidera discípulos perfeitos. O líder ungido não é aquele que discipula de homens e mulheres cheios de habilidade e capacitação. Os líderes que estão debaixo de unção pegam os que não são e os tornam sãos, aptos à obra, aptos para viver a excelência da obra, porque é isso que a unção faz. Porque não depende da capacitação humana, é unção de Deus. É por isso que os soberbos não vão para a caverna. Porque na caverna só tem dois caminhos: ou você assume quem você é, ou você se entrega e morre. Os soberbos não vão para a caverna, porque eles vivem de glória. Na caverna ninguém vê você. Na caverna ninguém te vê, ninguém vê as suas obras, ninguém vê o que você faz, o seu chamado, a sua autoridade, o seu poder. Ninguém te vê na caverna. Mas todo líder ungido vai para a caverna para aprender a se refugiar no Senhor. Se refugiando no Senhor, Deus organiza as coisas, põe as coisas nos seus devidos lugares. É no lugar onde ninguém vê que o maior exército vai ser levantado. É no lugar onde não tem aplausos. É no lugar onde não tem luzes e holofotes. É onde Deus vai forjar pessoas para fazer diferença em todas as áreas da vida delas. Aqueles homens perdidos, endividados, mortos emocionalmente, se tornaram os maiores valentes de Davi. Venceram todas as suas guerras
e estavam com ele no palácio, estavam com ele desfrutando de tudo aquilo que Deus prometeu a Davi. Por que a gente não vive isso? Porque a gente não vai para a caverna. Porque a gente não quer mostrar fraqueza. A gente não quer mostrar para as pessoas que a gente está cansado, abatido, frustrado, falido. E a gente prefere manter a aparência do que buscar refúgio em Deus. A gente prefere fingir que está tudo bem. Ou então se fazer de coitadinho para as pessoas, do que buscar ajuda de quem pode ajudar. Todo mundo tinha pena do Davi. Davi não merecia viver 10 anos de perseguição com um louco ciumento e invejoso. Mas e daí, amigos? Esse foi o preço do chamado que Deus tem para a tua vida. De vez em quando foge, vai para a caverna sim, busca o refúgio de Deus, que lá dentro Ele faz a revolução. Ele traz quem não tinha gente para lutar e para ajudar, Ele bota a gente para ajudar. Ele organiza as coisas para quando você sair da caverna, as coisas possam tomar direção e mudar a história da sua vida. Quando ele passa pela caverna, ele aprende a se refugiar em Deus. Eu vou terminar. Ele passa, não que ele não tivesse isso ainda, mas a maturidade e a experiência traz condutas, escolhas diferenciadas para a vida do homem. Quando ele sai da caverna, lê o finalzinho para mim. Versículo 5. Porém o profeta Gade diz a Davi: não fiques nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Horebe, de Herete. O profeta vai até Davi e diz para ele: ok, já acabou, agora é tempo de você sair. Na conversa com o profeta, ele diz para o profeta assim: ok, até que Deus me diga a direção que eu devo fazer, meus pais vão permanecer ao meu lado. Dentro da caverna é lugar de você colocar em ordem as prioridades de Deus para a sua vida. Nesse lugar de refúgio é onde você deixa Deus trabalhar para que Ele te diga quais são as prioridades dEle e não as suas. Para colocar em ordem a sua casa, a sua família, os projetos que Ele tem para você. É nesse lugar de refúgio, onde você clama e ora ao Senhor, que Ele se organiza as suas emoções, a sua mente, para você experimentar a obra que Ele vai fazer. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer, amigo, em nome de Jesus, não tem vergonha em ir para a caverna de vez em quando. Mas se for para a caverna, vá com propósito. Vá para se refugiar no Senhor. Vá para buscar a direção do Senhor para a sua vida. Não faça da caverna um lugar que você se esconde, mas o lugar onde Deus te acha. O lugar onde Ele fala com você. Onde Ele trabalha dentro de você. O que a caverna de Adulão mudou na vida do Davi? Ele continuou sendo perseguido por Saul, mas agora ele não estava mais sozinho. Tinham 400 homens guerreando a sua guerra. Talvez esse momento de caverna que você esteja passando é o tempo que Deus está forjando você para ganhar um exército, para ganhar pessoas que vão te ajudar e vão somar com você nessa tua peleja rumo à coroa. Rumo à promessa de Deus para a sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar.
Enquanto o pessoal do louvor vai subir, olha para mim um minutinho. Quando Deus revelou o projeto dele sobre a vida dos homens, e principalmente sobre a vida de Jesus, ele fez Jesus ler Isaías 61. E no livro de Isaías 61 está escrito: Ele me ungiu. Diga, Ele me ungiu. Isaías 61 diz: Ele me ungiu para pregar, para trazer as boas novas, para buscar os quebrantados de coração, pregar libertação aos cativos e estabelecer o ano aceitável do Senhor. Porque Deus iria transformar todo luto, todo choro e toda dor. Iria trocar essas vestes em vestes de louvor e de alegria. E da mesma forma que Davi foi para a caverna reorganizar seus pensamentos, Jesus também o fez. Não basta você ter unção, você precisa aprender a se refugiar em Deus. Tem horas que a sua habilidade e a sua unção, a unção que Deus estabeleceu sobre a sua vida, não vai caminhar sozinho. Ela precisa da concordância de Deus. Jesus foi para o deserto e ficou lá 40 dias, sem comer, orando, buscando refúgio em Deus, porque ele sabia o que ele iria passar. Ele sabia toda a obra que ele precisava viver. Então não existe problemas em ir para a caverna. O problema é aproveitar a caverna para viver o que é certo, para fazer o que realmente Deus quer que você faça. Não se abata, porque o seu passado foi glorioso e hoje você é só mais um. Aproveite a caverna para Deus trabalhar em você suas emoções, seus pensamentos. Reorganizar você para voltar a colocar você no lugar que você merece estar. No lugar que Ele sonhou para a sua vida. O líder ungido não se move por quantidade. O líder ungido se move pelo cumprimento da promessa. Nessa noite, nós vamos adorar o Senhor. Mas eu quero falar com todos aqueles que já passaram por momentos como Davi passou. Já viveram experiências de momentos gloriosos, mas hoje estão sofrendo angústias, perseguições, estão se sentindo sozinhos, abandonados. A caverna, o refúgio do Senhor essa noite é o altar de Deus. Reconheça a necessidade de Deus tomar você e mudar a tua história. Venha buscar a tua caverna nessa noite e sair dessa caverna nessa noite, motivado de experiência, testemunho e de tudo aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, no nome poderoso de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Saia do seu lugar e venha ao altar de Deus. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo
de passar por esse momento. Tá difícil enfrentar essa perseguição, essa angústia. Mergulha. Mergulha nas águas. Mergulha nas águas de uma forma onde todo o seu corpo fique imerso. Onde nenhuma parte do seu corpo fique aparecendo à mostra, mas onde toda a sua estrutura seja encoberta pelas águas. Para que o teu inimigo não te perceba. O teu inimigo não sinta o seu perfume e não saiba onde você está. Isso é se refugiar no Senhor. Isso é entrar na caverna. Isso é descer para se proteger. O refúgio na caverna não é vergonha, não é humilhação, não é castigo. O refúgio na caverna é a proximidade do equilíbrio, a cura das emoções, o momento onde Deus ministra para que o equilíbrio venha, o equilíbrio retorne e você assim, de forma saudável e de pé, possa tomar as decisões consoante a vontade de Deus. É na caverna que Deus move o que você não pode mover. É na caverna que Deus faz o que você, com sua mão, sua destra, sua capacitação não pode fazer. Que Davi sabia usar a funda, mas ele não sabia lidar com a inveja e os ciúmes. E ele precisou trabalhar isso na caverna. Ele precisou trabalhar com essas coisas, aprendendo a depender de Deus. Põe a mão no seu coração. Diga comigo, Senhor Jesus, nessa noite eu me encontro na caverna como Davi, e eu te peço, em nome de Jesus, ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Permita-me refugiar-me no Senhor. Diga para o Senhor, em nome de Jesus, organiza a minha vida. Põe as coisas nos seus devidos lugares e me tira dessa caverna, muito mais forte do que como eu entrei. Me tira dessa caverna, pronto para enfrentar minhas batalhas, de cabeça erguida, porque eu sei para onde eu vou. Diga, eu vou em busca da minha coroa. Eu vou em busca do reinado que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Se é o que você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia! Senta a sua mão que eu vou ministrar a bênção apostólica. Depois, antes de ir embora, você vai abraçar uns 2 ou 3. Olha no olho dele, diz para ele: a caverna passa, filho. Fica com a experiência. Fica com o testemunho que Deus vai trazer depois dela. Em nome de Jesus. Senta a sua mão. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelo teu poder, pela tua autoridade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor está fazendo por nós e para a tua glória. Deus, continua nos abençoando. Nos leva em segurança para os nossos lares. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, as doces consolações do Espírito Santo, seja comigo, com você, com a tua casa, com todo Israel de Deus, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai em paz, querido. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.